assim, imperceptível. E a água nos pés da velha. Elas não falavam, a relação se daria pelo olhar. Vó, mãe, filha, 3 gerações. Quem são? Que relação tem? Bom, e a ideia é que acelerassem esses ritmos até nascer a pulsação rítmica da cena, e um violino e um cello, pegando essa pulsação, determinariam a melodia. Então me dizia na época, essa melodia nascida assim, eu posso dizer então que é a melodia da cena, a melodia interior do personagem. Isso ficou no projeto. Montamos a cena, as atrizes, os sons, mas os músicos acharam loucura demais para saírem da orquestra e virem experimentar junto com esses atores. Bom, quase 20 anos depois, isso vai ser retomado na montagem de Valda Sarapaia. Esse experimento dramático interno. Nessa questão toda inicial, quando íamos para a rua, contar um pouco esses 3 experimentos seria uma história à parte, porque a ousadia tremenda das propostas que eram desenvolvidas aí, uma delas chegando a estar em cadeia, ou quase isso, o aprisionamento de alguns dos atores, pelo radicalismo extremo em lidar com um gato morto, ratos, na frente de um teatro que realizava uma bosta de teatro, da qual nós não concordávamos de maneira nenhuma com aquela coisa, da maneira que era feita, e elaboramos um experimento externo para fazer nas escadas do teatro, antecedendo o início do espetáculo. Bom, mas eu não vou contar isso, só para mostrar um pouco da diversidade desses experimentos, a ocupação de um outdoor no centro da cidade, durante todo o dia, por uma velhinha que tricotava sobre o outdoor e um calendário que mudava de 15 em 15 anos as datas. Esse experimento foi visto 4 vezes pela mesma pessoa, chegando para o trabalho, indo almoçar, voltando para o trabalho à tarde e indo para casa. Na volta para casa, a gente propôs então a morte da velhinha. Bom, foram 15 experimentos e eles tinham um papel de interferir no cotidiano da cidade. Uma questão se coloca desde aí. Que teatro queríamos fazer? De alguma maneira, na minha vida, isso sempre foi se norteando muito claramente. Mas claramente em alguns momentos. O teatro que eu via, que eu conhecia em João Pessoa, ou às vezes que saía daí, não me diziam muito. Eu sabia que eu não queria fazer aquele teatro. Para isso eu tinha que conhecer que teatro se fazia então, fora do meu âmbito. Que teatro está se fazendo no Brasil? Que teatro se faz fora? Que teatro já foi feito? Quem pensa e fez teatro, o que já fez? Essa questão era muito presente quando não cursei cursos regulares de teatro, João Pessoa não tinha, fui fazer letras porque não tinha um curso assim, mas fazia toda pequena oficina que aparecia na cidade ou fora dela, eu estava fazendo e lendo tudo que me chegava à mão, na tentativa de ter esse dado comigo. O que já foi feito? O que está sendo feito? E nesse autodidatismo, nessa tentativa de entender, de abarcar um pouco o que já se tinha feito, o que se fazia, eu tinha claro então um pouco, que teatro então eu não queria fazer. Eu posso chamar esse teatro então de naturalista. Eu não queria reproduzir na cena, não fico me escutando não, vou mexendo de alguma forma, senão não vai ficar muito feio. Eu não queria utilizar na cena procedimentos cotidianos. Isso me incomodava muito, eu não acho isso um atributo da arte. Na área dramatúrgica, atoral, do drama, do ator, existe o cinema, existe a novela, existe outras áreas onde o naturalismo, o realismo é realizado plenamente. E eu não sou contra o naturalismo no teatro. Eu não sou contra, bom, já abri esse parênteses aqui, contra nenhuma possibilidade de realização da cena. Eu estou apenas referindo ao teatro que eu pretendo realizar. Eu acho que o teatro naturalista, ele vai existir sempre vai existir o teatro de gabinete, com porta-abrindo e saindo, cama, talher,
busca, para toda a realização cênica. Só estou falando um pouco o que norteia, então, esse trabalho que se inicia aí. Me interessava, então, eu posso dizer, chamar de poético, a síntese. Por que poético? Por que poesia? Poesia nas formas de arte é uma onde a gente percebe a elaboração, visivelmente, a palavra justa no lugar justo. Não é uma narrativa, eu não saio dizendo, descrevendo. Eu tenho que usar as palavras exatas. A cena presente e viva, arte, obra de arte, eu acho que é bobagem estar colocando isso, não é? Porque é óbvio que quando eu tenho coisas mais poéticas, quando eu não... Façamos da seguinte forma, se a gente fosse falar de verossimilhança, e tivéssemos um grande trajeto num gráfico, e essa linha é da verossimilhança. Num ponto a gente teria o mais real, um verossimilhante cópia da realidade. No outro extremo vai estar o que eu estou defendendo e que me interessa. Seria teatralidade. A ilusão teatral, o poder de sugestão que a cena tem. Abrir mão disso para... Não precisa dar exemplo. Para outra coisa, não me provoca. Então, eu acredito que teatro, a construção presente da cena, exige elaboração, construção. Pegando carona nisso, já foi dito, eu só reafirmo, dramaturgia, então, significa realizar uma construção. Não necessariamente partindo de um texto pré-escrito. De qualquer forma, se eu parto de outra estrutura e tento realizá-la, eu teria aí um bom exemplo dramaturgo. Foi na tentativa de buscar respostas para essa crença que eu vou relatar um pouco, a gente vai tentar mostrar um pouco do processo vivido na construção de Valdo Sarapalha, e se a gente tiver tempo, eu atualizo então essas pesquisas. Esses procedimentos são de 8 anos. A gente vai mostrar, estamos desfalcados, está faltando aqui 2 elementos no grupo, o Everaldo, o Primo Ribeiro, o mais velho, e o Escurinho, o percussionista. Então, isso aqui que tem um pouco um caráter interessante de ver, não vai ser tanto assim. Mas eu vou insistir em mostrar mesmo assim para que possam entender alguns dos procedimentos. Antes de começar com os meninos, caberia falar do contato com esse conto. A descoberta com o conto Sarapalha, de Guimarães Rosa, contido lá no Sagarana, e que foi o grande estímulo. Aí alguém pergunta assim, então você conhecia muito Guimarães, você conhecia a obra? Que nada. Eu só me apaixonei por esse conto. É uma história de sedução. No curso de letras, um professor deu o Sarapalha para estudo e análise literária, e foi aí que eu conheci, e desde aí, durante 14 anos, esse conto passou a ficar na minha cabeceira. Eu voltava a ele e tinha a mesma emoção que eu tinha na primeira leitura. Então é uma fábula, é uma sedução por uma fábula. Eu queria contar a história desses 2 homens, deles com esse cachorro, dessa mulher com eles, e não sabia como, morria de medo de encarar isso. Tanto que eu fiz o primeiro pequeno roteiro para cinema, pensava num curta. Até que um dia eu digo, não, um ator pode fazer o cachorro, e é quando então se inicia o processo mais puramente teatral, sem querer dizer com isso que eu tinha parado e elaborado cenas. Nunca pensei nisso do ponto de vista espetacular. Nunca, nada. Sabe o que é um nada sobre um espetáculo? Em 14 anos lendo, era apenas